Olá, nós estamos no mês da consciência negra, momento de grandes e profundas reflexões. E esse assunto eu trago para a pauta do programa de hoje. Nós vamos falar sobre o livro Mulheres Negras, Pobreza e Racismo. Eu estou aqui ao lado da escritora, que é a professora Maria Cristina de Souza. Seja muito bem-vinda ao programa para a gente falar desse seu livro, né, que está aí para ser lançado, aliás, vários lançamentos. Então, eu já te pergunto, te dando as boas-vindas, e qual que foi o objetivo quando você começou a pesquisar e a escrever esse livro? Boa noite, muito obrigada pelo convite, né? É sempre necessário uma oportunidade dessa. Preciso colocar que o livro, ele faz parte da minha pesquisa de pós-doutorado. E, na verdade, a questão racial, ela sempre é um trabalho que eu realizo, que sempre pesquisei nessa área como professora, como docente, como pesquisadora e também no projeto de extensão de temas raciais que existe na UFTM há vários tempos. E aqui no Movimento Negro de Uberaba, inclusive em parceria com esse Movimento Negro. Nesse sentido, a questão do livro Mulheres Negras, Pobreza e Racismo, ele traz uma pesquisa que foi realizada com mulheres usuárias de programas sociais que se consideravam ou que nos colocavam como negras e pobres nesse momento. E por que esse contingente que você perguntou? Por que o perfil de mulheres negras, né? Porque, primeiro, eu teria que te dizer assim, a questão racial, ela existe em função do racismo, né, estrutural existente no Brasil. Dentro dessa relação, as mulheres negras, elas juntam duas questões, né? A questão de gênero, por ser mulher, dentro de uma sociedade patriarcal e sexista, e por serem negras, dentro da estrutura de racismo. Então, essa temática, ela traz a necessidade de estudos que venham colocar essa temática e venham trazer essa problematização para a sociedade. Você tem pós-doutorado, é professora na UFTM, assistente social, né, professora na UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, pelo que você me disse, esse sempre foi quase que uma missão para você de fazer essas pesquisas. E essa pesquisa foi feita onde? Em Uberaba, em Minas, ou no país, ou no mundo? Não, ela retrata a fala das 6 mulheres entrevistadas no âmbito de Uberaba, 6 mulheres negras e pobres, que se declararam como negras e como pobres em termos de Uberaba. E para que a gente tivesse esse contingente, elas são usuárias de programas sociais dentro desta relação. Agora, preciso dizer também que, então, ele não é um livro só histórico, ele tem uma análise como historiador, como pesquisadora, da relação da mulher, do fato de ser negra na sociedade, do que isso se coloca, de como é essa relação, né? E como é essa relação da mulher negra, pobre, dentro da nossa sociedade? Olha, é uma pergunta muito interessante essa, porque acho que esta relação, essa questão, ela começa a ser trabalhada por nós dentro do livro Mulheres Negras, Pobreza e Racismo, mas que também as pessoas não tenham a ilusão de que vão receber ali todas as respostas, mas todas as problematizações do que representam isso, né? A questão, o que é a mulher negra dentro dessa relação? Ela se coloca como negra, ela até se percebe o racismo,
ela dá conta de que existe uma estrutura e que ela é vitimizadas, não vítima, vitimizadas por essa estrutura. Mas ela delega a si própria e não a uma estrutura, e não a um trabalho, a questão de vencer essa relação. Então, o fracasso que vem para ela entendido como a situação de pobreza, também é uma responsabilidade dela. Ela também se responsabiliza como se isso fosse a culpabilização dela, pelo o fato de ser pobre. Então, a todo momento, é uma percepção dentro das entrevistas, ela querer apresentar-se como uma pessoa esforçada, uma pessoa que busca, e muito colocado também a questão da esperança de sair dessa situação. Maria Cristina, então o que você traz na sua narrativa é além de uma voz feminina. E dentro do que você disse, o que a mulher, sua entrevistada, sentiu mais? Ser negra ou ser pobre? Olha, é interessante essa estrutura. Eu achamos, inclusive, no livro, de mulheres carolinas, né? Porque, pegando um gancho do que eu estava te dizendo. Então, é muito interessante porque, às vezes, a gente vê algumas falas, algumas interpretações, quando a gente fala do racismo, como se as pessoas, então o fato de eu ser negro, existe racismo, eu estou esperando tudo do Estado, eu sou um coitadinho. E o que apresenta essas mulheres, quando eu digo da questão da esperança, é o fato de dizer, elas têm uma esperança muito grande de sair desta situação. Ao mesmo tempo, ela não se dá conta de que existe uma estrutura colocada por essa questão. Ela absorve isso como se a mística dependesse toda dela. Então, esta questão colocada para a mulher é como assim, ela é fracassada. E é isso que precisa ser trabalhado. Tem um livro que ele chama assim, Um Defeito de Cor. E ele coloca muito assim, o que as pessoas vivenciam dentro dessa relação do racismo que não é dito, mas que existe. No momento em que se trabalhar a questão do racismo, vai se dar às mulheres a oportunidade de ter mais êxito e, de fato, ter condições de sair das situações de pobreza. Porque, na verdade, até inicialmente, o título do livro seria Mulheres Negras, Pobreza e Racismo. Uma ação, uma relação muito cruel ou muito difícil, né? Dentro dessa relação. É muito difícil eu te responder assim, o que é pior, a pobreza ou o racismo? Acho que é uma combinação e acho que é essa a relação que o livro traz, muito perversa, que ela não pode estar apenas colocada às pessoas o intuito, a formação, a condição de sair dessa relação. De qualquer forma, tem que existir uma responsabilização por isso. Inclusive, no livro, a gente fala de políticas afirmativas, que elas seriam... Você traz aqui, só te interrompendo, para a gente não perder essa linha de raciocínio, que é um capítulo, você trata sobre pobreza, gênero e racismo, uma articulação perversa dentro do capitalismo. É sobre isso que você está falando? E principalmente quando a gente coloca uma ação efetiva de políticas públicas nesse sentido. Que essa relação, ela não pode continuar existindo como se ela fosse algo menor ou como se ela fosse algo que dependesse apenas do ímpeto
e da possibilidade de cada um. Existe uma estrutura a ser colocada e ela precisa ser enfrentada para que ela possa acabar, porque ela é perversa, né? Ela é perversa no sentido de que ela mantém, né? Ela mantém a pobreza, ela mantém o racismo e ela mantém, inclusive, a invisibilidade disso para a mulher. A invisibilidade de que existe uma relação que precisa ser trabalhada. Ela ainda é o que é perverso nesse sentido, é ela compreender que é um fracasso individual e não uma relação que tem a ver com o capitalismo, com a forma como nós estamos organizados dentro dessa relação. Me parece que você está dizendo que você identificou algumas situações de pobreza que já poderiam ter sido eliminados dentro de toda essa nossa história se tivesse passado por esse pensamento. A relação, a pobreza, ela não é alguma questão que se perpetue. Ela é uma escolha. Porque como assim? ela é uma escolha de governo. Ela precisa ser enfrentada. E acho e penso que a minha intencionalidade nesse livro foi dizer, olha, estou apontando alguns caminhos que pode ser, e esses caminhos advêm do quê? De uma pesquisa efetivada com mulheres que vivem essa situação. Isso pode servir, isso pode ser alguns pontos dentro desta relação, né? Então, a questão do livro, ele não é, inclusive, conjuntural para Uberaba, ele não é conjuntural para o momento. Ele traz, a intencionalidade do livro é que ele traga uma inquietação, uma pergunta da necessidade de efetivar políticas públicas no combate ao racismo e no combate à pobreza. Qual foi a faixa etária das mulheres que você entrevistou? Olha, elas são mais ou menos de entre 30 e 50 anos, né? Temos uma, inclusive, com estudo superior, algumas com ensino médio, outras com os primeiros anos de escolaridade. No geral, e é interessante essa relação, porque ele te dá uma condição de observar que isso acontece, é uma relação que acontece tendo em vista a questão da pobreza e a questão racial, e não a questão de escolaridade e tudo mais. Como que você chegou nessas mulheres? Como é que você fez essa seleção para elas caberem dentro da sua tese e dentro do seu livro? Eu já tinha... Eu tenho, como docente da UFTM, um grupo de estudos de pesquisa que discute pobreza e cidadania, né? E também tinha vários estudantes dentro desse núcleo, né? E a gente já estava procurando algumas entidades, algumas escolas, alguns lugares, sabia que estávamos procurando. Vou trazer para você um pouquinho mais aqui do currículo da professora a doutora Maria Cristina. A formação dela, né? Aliás, tem um currículo acadêmico assim exemplar. Então aqui é apenas uma síntese. É mestre em política social pela Universidade de Brasília, doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, possui pós-doutorado, como nós falamos, pela UERJ, com o projeto Pobreza e Cidadania, uma interface com a questão racial. Vamos falar um pouquinho mais, massacrar um pouquinho mais esse tema aqui dessa interface entre a pobreza e a questão racial. Como que você vê aqui, daqui para frente? Dá para vislumbrar mudanças mais rápidas? Olha, eu penso que o que a gente tem que analisar
Primeiro, a gente tem que compreender, e parece o óbvio, mas não é o óbvio, que a pobreza, ela é uma questão que diz respeito à forma como nós estamos organizados. E que quando falamos de pobreza, não confunda falar de pobreza com falar do pobre. A gente está dizendo da pobreza enquanto algo que acomete o pobre, não é o que a gente vê acontecer dentro da sociedade, é as pessoas entenderem, ele é pobre porque ele fuma, ele é pobre porque ele tem muitos filhos, ele é pobre porque ele não sabe economizar dinheiro, e sem compreender que a forma como nós estamos organizados precisa que exista miserabilidade, não só a pobreza. Mas ele pode ser pobre por esses fatores também, que você citou. Mas aí a gente inverte e faz a culpabilização do indivíduo. Fica sendo o indivíduo o culpado pela sua condição de pobreza e responsabilizado pela sua condição de pobreza. Quando o debate tem que ser outro. A gente precisa da pobreza, a sociedade permita que exista a pobreza e a miserabilidade, inclusive para identificar o quê? Para colocar que você precisa fazer esforços, que você precisa, para colocar a questão da meritocracia, tá? Então pega-se, por exemplo, a exceção para justificar a regra. Então veja uma pessoa, olha o Silvio Santos, olha o outro, mas não vê, por exemplo, que a cada ano nós estamos jogando mais pessoas dentro dessa situação. A questão da pandemia, o que aconteceu? O que aumentou? A mendicância, aumentou as pessoas desempregadas, aumentou as pessoas em situação de rua. É porque as pessoas não têm mérito, porque as pessoas querem estar nessa situação? Não, existe uma forma de que estão levando essas pessoas à miserabilidade, à pobreza, e a gente precisa trabalhar isso, porque nós queremos que a sociedade seja boa e ótima para todos, não é para alguns. E o que nós precisamos entender é que quanto mais gente estiver numa situação confortável, legal, interessante dentro dessa sociedade, mais ela vai ser melhor para todos. E é esta a inversão que se faz. As pessoas querem que puna as pessoas que elas compreendem como não exitosa dentro dessa sociedade, e aí elas invertem a discussão sobre a pobreza. É muito necessário, muito importante essa discussão de pobreza, porque a gente precisa discutir pobreza como algo que é muito cruel para as pessoas que convivem nessa situação e que tiram delas o merecimento de vida da quais elas também têm direito. Porque todo mundo quer seu filho na escola, todo mundo quer seu filho alimentado muito bem, né? Assim, não é um lado religioso, mas a sociedade, quanto mais ela trabalhar o seu melhor, mais ela terá uma sociedade melhor para todos. Uma pessoa, por exemplo, que comete uma criminalidade que a gente fica barbarizado com o que ele faz. Olha o que nós estamos permitindo que produza na sociedade. E não adianta você dizer, eu não tenho nada com isso, eu sou um cidadão do bem. Não é essa questão, eu sou um cidadão do bem e o outro não é um cidadão do bem, o outro tem uma índole má. Existe uma sociedade que, ao mesmo tempo que produz pessoas, que permitam que existam pessoas, que existam pessoas que estão vivendo em boas situações, está produzindo, está permitindo com que haja também essas pessoas. E a gente tem que se responsabilizar por isso. Porque o resultado bom, exitoso, será para todos. Não existe essa pseudo-divisão que a gente faz, a gente vê fazer como se existem os bons e os não bons.
Vamos falar dos lançamentos, porque é no plural, né? E você tem o privilégio de ter uma curadora da sua obra, que é a professora Luciana Colucci, da UFTM também, né? Sua colega docente. Com certeza. O que vocês estão pensando aí para os lançamentos? Olha, na verdade, eu ando explorando muito a Luciana, essa é a grande verdade, né? Digamos assim, às vezes eu fico envergonhada. É escritora também, né? Não, e de delegar tanta coisas assim e ficar mais ou menos, mas eu acho que isso também é uma questão de confiança, né? Tá dito que a gente tem um amigo comum, quando eu ia buscar a ajuda dela, ele disse, você está procurando a pessoa certa, é a pessoa indicada para isso, e é mesmo. Mas você entende que o seu livro ele acrescenta muito no mundo literário, né? Desse tema específico que precisa ser debatido sempre. Nossa, muito obrigada. Eu só posso te agradecer por esse feedback e te dizer que a intencionalidade, né? Porque é uma curiosidade. 90% desse livro ele acabou sendo escrito na pandemia e no isolamento social, né? Então, aproveitar esse momento e onde eu estava de licença na UFTM para o pós-doc para fazer esse livro e ao mesmo tempo da pesquisa também teve muita dedicação e muito crédito de que isso era uma necessidade, de que isso era importante, né? Então acho que tem muita expectativa também de que seja muito importante para todo mundo. E para adquirir o seu livro, como é que será feito? Olha, nós vamos divulgar pelas redes sociais como fazer, em que locais daqui de Uberaba ele está, mas eu espero contar muito com a população de Uberaba, em especial o movimento negro, os programas de assistência social que trabalham com mulheres negras e pobres, enfim, a intencionalidade é que ele seja um livro tão importante quanto você colocou. Nós estamos aqui sem o livro no momento, porque ele está na fase de produção, né? Mas a capa, o que a capa traz? O que ela comunica? Olha, a capa é uma história, né? Mas o que ela simboliza? Primeiro, essa mulher não se curvou, né? Quando você olha a estrutura da mulher, ela está em pé, com todo esse peso, né? Da pobreza e do racismo. Ela está em pé, ela está querendo sair desta condição e ela está querendo uma vida melhor de mulher. Ela é uma cidadã de direito, se mostrando para a sociedade. Ela está assim, né? Essa foi a intencionalidade. Encerramos a entrevista. Eu quero agradecer aqui demais, né, a sua presença para trazer esse tema que é importante, tem uma grande relevância para a gente estar bastante atento, estudando, dedicando, com os olhares e todas as sensações, né, aberta para essa temática. Então, aguarda aí os lançamentos e agradeço também igualmente a minha amiga Luciana Colucci, a professora e escritora que está aqui acompanhando a entrevista enquanto curadora dessa obra de Mulheres Negras. Muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço. E quero informar para vocês que você pode acompanhar também no YouTube, que também é um canal para você, professora, divulgar também para as pessoas estarem acompanhando a entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada por sua companhia e até breve.